Olá, eu sou Tuca Oliveira, esse é o canal Grécia dos Sonhos. Hoje eu vou contar para vocês como eu vim morar na Grécia, por que eu moro aqui há 10 anos e como é morar aqui. Então, gente, eu moro na Grécia desde 2015. É um país incrível, eu amo morar aqui. Não era um sonho para mim morar aqui, eu nunca nem pensei em morar na Grécia e nem era um país que eu sonhava visitar, assim, é meio inusitado a minha vinda para cá e a maneira que eu vim morar aqui, assim, é totalmente inesperada na minha vida. Em 2015, eu estava fazendo uma viagem, um tour pela Europa, e eu tinha uma amiga na França que eu queria visitá-la, e eu entrei em contato com ela, e ela não estava na França, ela estava na Grécia. A história de por que eu conheço essa amiga, e por que eu queria tanto visitá-la, e por que eu mudei o meu roteiro todo de viagem só para encontrá-la, vale a pena fazer um outro vídeo sobre isso, porque é uma história também muito bacana. E aí ela estava na Grécia, ela estava na ilha de Milos, e aí vi que para chegar na ilha de Milos tinha que vir para Atenas e pegar um barco de Atenas até Milos. E foi isso que eu fiz. Porém, o que eu não esperava é que em Atenas eu ia conhecer o amor da minha vida. Eu fiquei 2 dias em Atenas, gente. 3 dias em Atenas, antes de chegar em Milos, e nesses 3 dias eu conheci um grego, me apaixonei. E essa história também vale um outro vídeo sobre como que a gente se conheceu e tal, como foi a história. Mas hoje é só sobre a Grécia. A gente fez a união estável, eu peguei o visto, e depois de 2 meses que a gente já fez a união estável, ele já me pediu em casamento, e depois de 2 anos a gente casou. Aí quando eu cheguei, gente, eu vou admitir para vocês, como eu estava fazendo um tour pela Europa, várias cidades que eu passei pelo meu tour, eu falava, nossa, eu moraria aqui fácil, nossa, que lugar lindo, nossa, eu moraria aqui. Atenas foi a única cidade que eu não pensei isso. Quando eu cheguei em Atenas, eu falei, nossa, eu não moraria aqui jamais. Porque, gente, Atenas não é uma cidade linda, tá? Atenas é uma cidade incrível, mas não linda. E só morando em Atenas que você descobre o quanto que Atenas é legal. Mas ela, à primeira vista, assim, tirando as ruínas gregas, os templos antigos, Atenas visualmente não é uma cidade bonita, não é uma cidade organizada, não é uma cidade que chama atenção à primeira vista. Então, para mim foi tipo, caramba, logo aqui que eu fui me apaixonar, sabe? Tanto lugar que eu gostaria de morar, que eu moraria fácil. Mas aqui não foi amor à primeira vista, não. Assim, pelo menos a cidade, não. Hoje em dia eu amo, tá? Mas eu moro num bairro afastado do centro de Atenas, eu moro no bairro de Rafina. É um bairro portuário, fica assim 35, 40 minutos do centro de Atenas. Ter encontrado o bairro de Rafina foi o que fez assim eu realmente me encantar e falar não, tudo bem, que eu posso morar. Porque quando eu conheci o meu marido, ele não morava nesse bairro. Mas como somos os dois apaixonados pelo mar, ele topou assim da gente vir morar mais perto do mar e Rafina é aqui pertinho. E a Grécia, de maneira geral, eu acho assim incrível, eu acho um país maravilhoso, eu sou muito apaixonada. Apesar de Atenas não ser a cidade dos sonhos, eu acho que a Grécia se tornou o país dos sonhos para mim, sem eu saber que eu sonhava com esse lugar. Vou explicar para vocês como foi para mim conseguir trabalho aqui. Olha, eu tive muita sorte. Não peguem a minha experiência como referência, porque realmente foi muita sorte. Primeiro que eu tenho uma profissão que é bem universal, assim. Eu sou videomaker, eu faço vídeo, faço edição de vídeo. Então já nos 3 meses, quando eu nem estava morando aqui oficialmente ainda, antes da gente decidir fazer a união estável, eu já peguei e entrei em contato com algumas produtoras de vídeo, de casamento, e aí eu fui fazer casamento, fui fazer vídeo de casamento, então rapidamente eu já peguei trabalhos freelancer. Aqui, se você fala inglês, não é um problema arrumar trabalho. Mas se você vier falando só português, é mais difícil. Em relação ao idioma grego, até hoje eu não aprendi. Eu não tenho orgulho de falar isso, gente. Eu amo grego, eu amo o idioma, eu queria muito, muito, muito poder falar. Eu já fiz aula, eu já tentei. Quando eu cheguei, eu estava super entusiasmada, eu fui para a escolinha e tal. E até foi a escolinha que eu acho que me desanimou, porque eu fui fazer aula e aí eu vi o tanto que era difícil.
Eu aprendi o alfabeto super rápido, aí eu falei, nossa, eu vou, né, vou aprender rapidinho, mas aí quando eu fui ver a gramática, gente, eu fiquei desesperada. E eu acho que talvez foi um erro, assim, eu ter ido aprender pra mim, sabe? Porque eu tenho muita dificuldade em aprender em sala de aula e tal, não é o meu perfil, nunca tive essa facilidade. E eu acho que isso me assustou um pouco, porque é tipo, sei lá, até o português que a gente fala perfeitamente, quando a gente vai pra aula de português pra gramática, dá um pouco de desespero, né? E aí eu me desanimei e não consegui aprender o grego. Mas principalmente porque aqui eu não preciso falar grego, a verdade é essa, eu não tive que falar grego para sobreviver. Porque todo mundo fala inglês. Você vai colocar gasolina no carro, o frentista fala inglês. Como é um país muito pequeno e só aqui se fala grego, eles já crescem sabendo que tem que falar outro idioma para estarem mais conectados com o mundo. Eu entendo muito, eu falo bastante, mas eu não falo fluente. Eu não desisti, assim, apesar de que eu não faço nenhum esforço, eu não desisti, eu ainda quero realmente aprender grego, eu acho que um dia eu ainda vou aprender. Hoje em dia eu tenho um filho de 5 anos, de 6 anos, acabou de fazer 6, e ele está na escolinha, ele fala português fluente, mas eu acho que agora que ele vai entrar na alfabetização, ele fala grego fluente e eu acho que eu vou também aprender um pouquinho com ele. Eu não quis aprender com ele no começo, porque eu queria reforçar o português nele, eu queria que ele tivesse o português bem reforçado, mas agora eu acho que eu posso roubar um pouquinho dos deveres de casa dele e aprender um pouquinho com ele. Gente, a Grécia, ela não é um país assim que você se sente na Europa. Quem tem esse sonho de morar na Europa, país de primeiro mundo, tudo organizado, tudo limpo, tudo perfeito, a Grécia não é o país para você, tá? Aqui é um país assim que é um pezinho na Europa, um pezinho no Oriente Médio, que é outro ritmo, aqui é outra vida, é tudo mais devagar. Em alguns fatores isso chega a ser ruim, mas de maneira geral eu acho isso muito legal, essa informalidade, a simplicidade do grego, eu amo. Quando eu conheci o meu sogro pela primeira vez, que hoje em dia ele é falecido, mas na época fui na casa dele e ele foi no quintal dele e pegou umas verduras do quintal, pegou uns alfaces do quintal, botou tudo numa sacolinha e me deu de presente. Como assim, o presente de boas-vindas à família foi esse. Eu achei lindo, eu amei isso. Eu tenho vários amigos que você vai na casa e eles te dão uns ovinhos caipiras, que alguma avó tem umas galinhas em casa, uma tia. Meus amigos, quando vão para a montanha, trazem erva para mim da montanha, catam orégano, traz para você. Sempre tem uns presentes assim, sabe? Muito azeite de oliva a gente ganha de presente. Porque todo mundo tem alguém que conhece que tem uma produção de azeite de oliva. Só que tudo isso é produção caseira, não é produção que as pessoas fazem para vender. Cada um faz assim, é tudo muito caseiro. Eu amo isso. Custo de vida aqui não é barato e não é caro. O custo de vida aqui, gente, é caro comparado com os salários, porque o salário aqui não é alto. Bom, não estou comparando com o Brasil, tá, gente? Estou comparando com o resto da Europa. O salário mínimo aqui é 850 euros. O custo de vida comparado com esse salário não é tão barato. Já foi. Quando eu cheguei aqui, a gente alugou uma cobertura que é maravilhosa, uma cobertura de 95 metros quadrados, toda assim, de frente para o mar, uma coisa mais linda do mundo. E a gente pagava 450 euros nessa época. E era, na verdade, 400 euros de aluguel e 50 euros de condomínio. Hoje em dia, essa mesma cobertura custa 850. Ou seja, aumentou muito e os salários continuam muito baixos. Eu sinto que tem uma certa exploração, assim, sabe? E isso tudo também devido à informalidade das coisas, tá? Eu já tive um emprego aqui, gente. A jornada de trabalho era 9 horas. Só que a jornada de trabalho aqui legalmente é de 8. Aí o chefe falou assim, olha, se vier fiscalização, vocês correm para a escada. Vocês correm para a escada de incêndio, tá, gente? Para eles não verem que vocês trabalham 9 horas. E tipo, cara, todo mundo achava isso muito normal. Ninguém falava, gente, mas espera aí, se é ilegal, por que a gente está trabalhando 9 horas? Enfim, assim, é tudo muito informal, muito informal. Pro bem e pro mal. Se eu for pontuar uma coisa ruim da Grécia, eu acho que é a burocracia. A palavra burocracia, inclusive, é grega, tá? E faz muito jus à sua origem. Porque aqui você vai resolver alguma coisa, você não resolve.
Cara, você não resolve. Ah, mas como é que faz? Não, não resolve, vai vivendo, vai fazendo. O meu visto, por exemplo, demorou uns 5 anos para sair. Só que eu tinha o papel de que eu tinha dado entrada no visto. E aí isso me dava todos os direitos, que é o tal do Blue Paper, que é um papel azul, que você vai fazendo tudo que você precisa fazer, só que você não tem a carteirinha. Supostamente deveria ser um problema para você sair do país. Na hora de você entrar de volta, isso deveria ser um problema. Para mim não foi, porque em certo momento eu desisti e falei, ah, gente, eu vou sair, eu tenho o papel. Supostamente não deveria, mas deu tudo certo. Não posso dizer assim, saiam, não tem problema, quem está vivendo essa situação, que está com Blue Paper, quem mora aqui, não posso dizer, gente, tá tudo bem, pode fazer. Eu fiz e deu certo para mim, mas eu não posso garantir, porque não é assim que deveria funcionar. Mas eu acho que eles sabem que essa coisa do visto é tão enrolado que eles mesmos liberam. De maneira geral, é um país muito lindo, muito legal, as pessoas são muito acolhedoras. Não é como o Brasil, não tem nada a ver com o Brasil. E eu falo isso porque o brasileiro procura muito o Brasil fora do Brasil. E assim, se você é muito apegado na cultura brasileira, no jeito de falar do brasileiro, no jeito de ser do brasileiro, na língua, em tudo, não saia do Brasil, gente. Você não vai encontrar o Brasil fora do Brasil. O Brasil é no Brasil. Eu, particularmente, gosto muito, mas eu entendo que os gregos são diferentes e eu aceito da maneira que eles são. Mas, assim, conselhos. Quem quer vir morar na Grécia? Esquece, não é como os outros países da Europa. Você não vê as ruas tudo limpinho, organizado. Não é assim, gente. É completamente diferente. Não venham achando que é fácil arrumar emprego, porque como eu falei, eu tive sorte. Não é assim, não é fácil nem para os gregos, tá? Tem muito grego desempregado, muito amigo ganhando muito mal, reclamando. Então não venha com o sonho de melhorar de vida, porque eu vou ganhar mais, vou ganhar em euro. Não tem nada disso. Não venha com esse pensamento. Agora, se você é apaixonado pela cultura, se você quer aprender o idioma, se você quer morar num lugar que é muito rico em cultura, em história, aí sim é um motivo para morar na Grécia, com certeza, gente. E se você quer morar num lugar que é muito lindo, assim, de natureza, as belezas naturais, ilhas, mar, se você é apaixonado por mar, nossa, aqui é o lugar para você. Enfim, gente, a Grécia não é para todos. Eu conheço muito brasileiro aqui que não gosta de morar aqui, tá? Essa é a minha experiência. A minha experiência é muito positiva, muito mesmo, assim, eu amo. E é isso, gente, tem muita história. Eu resolvi começar esse canal sobre a Grécia porque tem muita história, assim, já a minha história aqui dá para milhões de vídeos e as histórias aqui da Grécia, os lugares, tem tanta coisa para contar que eu espero que vocês curtam, compartilhem e sigam o canal para vocês acompanharem essas histórias, porque tem muita coisa para contar para vocês. Um beijo, é isso por hoje e até o próximo vídeo.